Vocês estão vendo a tela aí do slide ou não? Sim. Sim? Ah, beleza. Então, vamos lá. Bom, pessoal, ontem nós paramos aqui nas características dos transformadores, né? E a primeira, uma das características que a gente falou foi da relação de transformação do transformador, nesse caso o ideal. Essa relação ela é conhecida por uma constante, né, de valor A, e ela é igual à tensão no transformador na parte do primário sobre a tensão do secundário. Então ela é igual à tensão do primário e do secundário. Só que se eu tenho também o número de espiras no primário e no secundário, então se eu dividir um pelo outro, vai ter que ser igual a essa razão e igual à constante A. E se eu tenho a corrente do secundário, aqui ó, no secundário, e a corrente no primário, então eu vou dividir a do secundário pela do primário. E aí eu também vou ter uma igualdade, que é essa relação aqui de transformação A. Então essa é a primeira, uma das características que a gente tinha visto. Agora, o que acontece? Bom, vamos supor que a gente tem aqui esse circuito, tá? À nossa direita aqui. Nele nós temos um transformador, tá? Esse transformador ele tem uma parte uma parte ferromagnética aqui, está sendo indicada por esses traços aqui dentro dos indutores, tá? Do lado esquerdo a gente tem um número de espiras do primário, que é o NP. Do lado direito nós temos um número de espiras do secundário. Da mesma forma a gente tem uma corrente da parte do primário, dos indutores do primário, do transformador, e nós temos uma corrente do secundário. Beleza? Bom, até aí tudo certo. Só que aí nós vamos fazer assim, nós vamos ligar uma carga de impedância Z do lado do indutor secundário. Beleza? Então nós vamos ligar aqui, ó, essa impedância. Beleza? Então, quando você faz isso, ó, tá? Quando a gente conecta uma carga no terminal de saída aqui do secundário, tá? Bem no enrolamento NS, tá? No caso que seria em série aqui, né? Então a tensão induzida nós vamos chamar de ES, que é a tensão induzida devido a esse indutor aqui, tá? Então essa tensão induzida que está aplicada nessa carga, ela vai fazer com que circule na espira NS a corrente IS, tá? Essa corrente IS aqui, ela vai produzir na própria espira NS um fluxo magnético φS, beleza? Então a corrente passando aqui gera o fluxo magnético φS nesse próprio indutor. Só que esse fluxo magnético gerado aqui, só nesse indutor, ele vai influenciar na outra espira. Tá? Então esse fluxo magnético ele vai se opor ao fluxo magnético proveniente do outro indutor, do primário. Nós vamos chamar de fluxo magnético, né, do indutor primário, φP. Ok? Então tem o φP aqui e tem o φS aqui, dois fluxos. Opa! O que é? Saiu.
Pessoal, estão me ouvindo? Deu uma queda de... Agora sim. Sim? Ah, ok. Beleza. Então tá. Então, devido à presença da corrente passando nessa espira NS, nós temos um fluxo φ de S, tá? Que acontece nesse indutor, e ele influencia no outro lado do primário. E a corrente que passa aqui, ó, no primário, ela também gera um fluxo magnético φP, certo? Esse φP, ele vai, no caso, ser chamado de contrafluxo magnético. Tá? Isso aqui é só um nome, a gente não vai acabar não falando isso lá na frente, só uma característica aí. Bom, então a gente percebe que o fluxo magnético, nessa região, nós temos dois, né? Nós temos o fluxo no primário e o fluxo no secundário. Se eu somar esses dois fluxos aqui que acontecem nessa região, eu vou ter um chamado fluxo magnético mútuo. Mútuo, tá? Que é a soma dos dois fluxos aqui dentro. Beleza? Sendo que o φ de P, o fluxo magnético do primário, ele é o fluxo mútuo concatenado no NS, né? Induzido por IP, beleza? E o φ de S, o fluxo magnético mútuo produzido por IS concatenado por NP. A gente só tem que se preocupar que nessa região nós temos dois fluxos magnéticos e os dois juntos nessa região somados vai gerar o fluxo mútuo, magnético mútuo, ok? Beleza. Mas, né, esse fluxo que a gente definiu agora, o fluxo mútuo, tá, ele tem o que a gente chama de uma compensação para não ser diminuído, certo? A soma deles vai dar um mútuo, então para que ele não se reduza, né, existe uma compensação. Então o fluxo φS, tá, que é correspondente ao lado do secundário aqui, opa, aqui tá errado, pessoal, aqui é NS, aqui é NS, tá, em vez de NP tá errado aqui, ó, beleza? Então o fluxo φS produz em NP, que é do primário, uma outra corrente chamada de corrente do enrolamento secundário, tá? Que seria aqui, ó. Tá? Então esse fluxo aqui, deixa eu só apagar isso aqui, senão vai ficar confuso, tá? Esse aqui é desse lado, ó. Beleza. Beleza, voltou a tela aí, né, para vocês, né? Sim. Sim, ok. Então tá. Então, ó, o fluxo φ de S, tá, que seria proveniente do secundário, ele vai produzir na espira NP uma outra corrente, tá, chamada de corrente do enrolamento secundário. Então, referida no enrolamento primário, certo? Que faz com que a diferença do fluxo magnético mútuo seja compensada. Então, resumindo, a corrente induzida em NP por φ de S vai provocar a soma dos fluxos que a gente falou, formando o fluxo mútuo. Tá? Então, isso aqui eu li para vocês porque é bem complexo a forma que ele coloca escrito no livro. Mas para a gente o que importa é que nessa região, dois fluxos, devido a cada indutor aqui separado do transformador, somando os dois fluxos, nós temos o fluxo mútuo. Tá? Isso que importa para a gente aqui. Beleza? Então tá, essa parte aqui nós vamos usar ali na frente, tá? Para explicar uns outros conceitos. Então a gente vai guardar isso aqui por enquanto, tá? Essa parte de fluxo mútuo, e nós vamos passar para a próxima etapa e depois a gente traz essas ideias para lá para frente. Então vamos lá, interferência
do fluxo magnético e indutância mútua. Tá? Como que a gente vai começar a falar isso daqui? Bom, então a gente viu ali atrás que o fluxo magnético produzido por uma bobina interfere na outra, tá? Então a gente viu aqui, ó, se eu tenho um fluxo aqui, esse fluxo vai interferir na outra bobina, que seria do primário. Se eu tenho um fluxo no primário, esse fluxo vai interferir na bobina do secundário. Então, vice-versa. E a gente sabe que o fluxo entre o primário e o secundário somados vai dar um mútuo, certo? Então, esse resultado mostra que existe uma indutância mútua entre os enrolamentos, entre os indutores, certo? Aí aqui é a nossa direita, tá? Então, quando a gente fala em indutância mútua, a gente tem que ter em mente que se trata do fluxo magnético que é produzido por uma bobina, mas que passa também, atravessa, né, a outra bobina, porque eles estão praticamente próximos, né? E aí forma o que a gente conhece como indutância mútua. Se a gente tiver, por exemplo, dois enrolamentos, como esse aqui à esquerda que a gente está vendo, ó, tá? Então tem o enrolamento à esquerda e o enrolamento à direita, certo? A nossa indutância mútua, ela vai depender de um fator, tá? Que é chamado de coeficiente K. Então, se nós temos K igual a 1, significa que eu tenho esse acoplamento aqui entre indutores. Beleza? Então é um muito próximo do outro, praticamente paralelo. Agora, se o K for 0, eu vou ter uma indutância na vertical e uma outra indutância, um indutor, no caso, na horizontal. Então, isso aqui é para K igual a 0. E se o K estiver entre valores de 0 a 1, eu vou ter uma certa angulação aqui entre um indutor e o outro indutor na vertical. Beleza? Então, esse coeficiente K de acoplamento entre indutores fornece essa visão de montagem para a gente. Tá? Entre quando você tem um indutor, os dois verticais, mais paralelos próximos, um vertical, o outro horizontal, e outro vertical e o outro angular. Beleza? Então, esse é o coeficiente K que dá essa ideia para a gente. Agora, o que acontece? Vamos supor que nós temos duas figuras aqui, que é a figurinha A e a figurinha B. Na figurinha A, nós temos o indutor do primário e o indutor do secundário. A gente observa que entre os pontos menos e mais aqui, nós temos a tensão P. E você percebe que a corrente que passa pelo indutor primário é IP. Beleza? E você tem uma corrente que passa no secundário. O que a gente percebe das correntes? Essa corrente que vem aqui do mais, né, dessa parte esquerda aqui, ela vem, ela desce, passa pelo indutor e vai para a esquerda. Mas ela está descendo. A outra, ela vem, que passa pelo secundário. Ela vem, passa aqui, também desce. Você percebe que o sentido da corrente, das duas, são o mesmo. Beleza? Você percebe os sentidos são para baixo, os dois. Tá? Já no da letrinha B, o que acontece com a corrente que passa pelo primário? Ela está voltando, entrando no menos aqui. Então, ela saiu do mais, subiu e foi para a esquerda, para o menos. Essa daqui, ó, do indutor secundário, ele veio, desceu. Então, essa desce, a outra sobe. Então, o que acontece com o sentido das duas correntes? São inversos. Então, nesse caso, as correntes têm o mesmo sentido, letrinha A, e na letrinha B, as correntes são invertidas. Beleza? Então, isso aqui são as características dos dois
transformadores. Ok, então vamos ver aqui o que ele fala aqui embaixo. Então nessa figura, tá, existem pontos marcando os enrolamentos, tanto LP e LS, que é esses pontos que ele fala aqui, tá? Então a gente vê aqui que, como eu expliquei, tem sentidos, o mesmo sentido na figura A e sentidos opostos da corrente na figura B. Beleza? Que a gente percebe que esses sentidos vão ocasionar fluxos com o mesmo com fluxos concordantes ou fluxos discordantes, dependendo da corrente, tá? Dependendo da corrente, do sentido da corrente. Beleza? Então, ó, se o sentido da corrente aqui por exemplo, nesse sisteminha, né? Ele é o mesmo, tá? Então o sentido aqui é para baixo. Então os fluxos são concordantes, que é a letrinha A. Se os fluxos são opostos, se as correntes são opostas, né? Então os fluxos aqui, eles são discordantes. Tá? Esse M aqui, pessoal, é que acontece o fluxo mútuo, tá? Porque a presença de um influencia no outro indutor, tá? E vice-versa. Beleza? Então, a gente vê que se aplicar o IP, tá, no enrolamento NP, LP, né, surge um fluxo magnético variável do outro lado, que seria NS. Esse fluxo que é gerado do outro lado, devido à corrente I de P, é dado pela variação do fluxo em relação ao tempo. Beleza? E pela lei de Faraday, consequentemente, né, surge uma força eletromotriz que é induzida, beleza? No outro indutor. Então, ela é negativa e ela varia em relação ao tempo, tá bom? Então, o fato de existir uma corrente passando nesse indutor gera um fluxo do outro lado, que ele varia, e também, devido à lei de Faraday, gera uma força eletromotriz que também varia. Ok? Então, isso é esse slide que a gente precisa entender o que acontece aí, beleza? Então, é isso que eu expliquei que acontece aqui. Então, aqui o sentido da corrente, tá? Nós vamos utilizar o sentido da corrente baseado na regra da mão direita para gerar os fluxos, o sentido dos fluxos aí para a gente, como esses sentidos vão influenciar do primário, por exemplo, para o secundário e vice-versa. Nesse caso aqui que a gente mostrou, né, o primeiro caso ali, as correntes têm o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Então, a tensão que vai ser induzida em cada enrolamento, tá, devido à corrente passando nos indutores, gera o fluxo e forma uma tensão induzida nos enrolamentos. Então, para o LP, a tensão induzida é essa daqui, ó. Beleza? A tensão induzida para o LP é LP, a derivada da corrente que passa aqui no primeiro indutor em relação ao tempo, mais o fluxo mútuo derivada da corrente do IS em relação ao tempo. Então essa é a tensão induzida no LP. A tensão induzida no LS é o próprio LS, a variação da corrente do LS aqui no LS, mais o fluxo mútuo, M, e a variação da corrente aqui no indutor LP. Beleza? Tá? Então, desses slides que a gente falou até agora, a gente tirou então a tensão induzida em cada indutor. Ok? Cada enrolamento aí. Tudo isso dentro do transformador. Tudo isso acontecendo dentro de um transformador. Veja que a gente pegou uma partezinha do transformador, tá? Para entender o que acontece. Bom, então, tratando-se agora, né, de impedância referida, aqui quando a gente fala impedância referida, a gente está falando o efeito da presença de um indutor aqui
o que ele faz no outro indutor. É isso que a gente está querendo dizer, tá? Então, tratando-se agora de impedância referida, temos no transformador ideal, que é o nosso caso, esse transformador aqui, inteiro, tá? A gente foi aplicado uma carga de impedância Z, tá? E ela foi conectada aos terminais do enrolamento secundário, como a gente está vendo aqui. Tá? Essa figurinha é a que a gente já mostrou antes, ele só está reexplicando aqui. Isso foi feito, né? Essa carga foi colocada aqui para o cálculo de relação de transformação do transformador, que é aquele A que a gente viu lá em cima, tá? E relacionada com as correntes primária e secundária do meu sistema. Então, existe uma outra forma da gente encontrar aquela relação A. Essa relação A aqui, ó, além dessa equação, né, existe uma outra forma da gente encontrar essa relação A. Tá? Que não precisa só você pegar essa tensão VP dividir pelo VS, né? Ou o IS dividido por IP, tá? Ou o NP dividido por NS. Você pode achar de uma outra forma, que é usando isso daqui, ó. Se eu tenho, então, essa carga acoplada nesse sistema do lado do secundário, o que eu faço? Eu pego essa carga que eu já tenho, multiplico por A ao quadrado. Vocês lembram que a gente é aquela equação que eu mostrei lá em cima, tá? Então, por exemplo, se eu tiver o valor da corrente IS e da IP, se eu dividir IS por IP, eu já tenho o valor de A. Eu levo ele ao quadrado e multiplico pela carga que foi acoplada aqui, ó, em série com a parte do indutor. Então, esse valor que a gente encontrar é a chamada impedância referida. Tá? Isso é a impedância referida. A gente pode também usar aqui a impedância referida, pessoal, ela pode ser calculada pela tensão no primário, que é a tensão aqui, ó, nessa parte do primário, dividido pela corrente aplicada no primário. Então, você pode utilizar isso se você não tiver esses dados aqui, né, nem de A e nem de Z. Tá? É uma outra forma de você encontrar a impedância referida. Referida porque você está se referindo ao outro indutor, né? Como que a presença dessa carga aqui nesse enrolamento secundário vai se relacionar com a parte do primário. Ok? Bom, então até agora a gente tem de equações, né, praticamente essa daqui, ó, tá? Temos aquela primeira lá do valor da relação de transformação A, temos essas daqui de tensão induzida, tá? E temos essa aqui de impedância referida, ok? Isso para um transformador que seja ideal, tá? A gente não considerou perdas nele, tá? Deixamos claro isso aí. Então, se a gente precisa calcular qual deve ser a tensão de alimentação de um transformador, por exemplo, essa VP aqui, por exemplo, de acordo com a carga que ele vai ser conectada, então, por exemplo, essa carga aqui, ó, tá, que foi conectada no transformador, podemos lançar mão, né, em um transformador, tem que ser ideal, tá? No caso real é outra coisa, tá? Então podemos lançar mão da equação de impedância do secundário referida ao primário, que é essa daqui, ó. Mas para isso você tem que ter uma carga acoplada no seu transformador, beleza? E ele tem que ser ideal. Se não tiver essas duas condições, aí fica difícil de usar isso daqui. Ok? Então, beleza. Vamos para frente aí. Agora entra o conceito de transformador linear. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí?
Não, não, por enquanto tá tranquilo. Ah, tá ok. Então vamos lá. Transformador linear. Bom, aqui em cima, ó, em azul, eu coloquei o que seria a definição dele, né? Então, transformador linear, pessoal, ele vai ser definido como um transformador com o núcleo material não magnético. Então, aqui dentro, ó, tá, nós temos o transformador completo aqui. Entre os dois enrolamentos, tá, aqui, nós temos um núcleo. E esse núcleo, ele é de um material que é não magnético. Porque até agora, nos nossos exemplos ilustrativos, aí, todos os nossos núcleos, eles eram ferromagnéticos. Quando vocês olharem essas retas com esse pontinho aqui, ó, tá? Ele é com núcleo ferromagnético. Só que agora a gente vai definir transformador linear e ele é um transformador que o núcleo é não magnético. O material que vem no núcleo é não magnético. Então essa é a diferença desse nosso transformador para o outro que a gente viu ali em cima. Tá, mas o que isso muda, né, do que a gente tinha visto até agora? O fato dele ser linear, pessoal, ele vai produzir uma relação linear entre a corrente da bobina e o fluxo magnético. Beleza? Então, entre o fluxo e a corrente existe uma correlação entre eles e essa correlação é linear. Bom, aí aqui a gente vai definir o nosso sisteminha primeiro, tá? Aqui a gente tem um sisteminha, um transformador, a parte do enrolamento primário, LP, e a parte do enrolamento secundário, LS. Nós temos duas resistências aqui, RP, acopladas no transformador e uma outra na saída, RS. E a gente tem uma carga ZC acoplada na saída do transformador. Ok? E existe aqui um fluxo mútuo, que é colocado pela letra M. Bom, e eu tenho então aqui o transformador, mas eu tenho praticamente dois circuitos aqui, né, separados. Mas se eu quisesse escrever isso, como que seriam as equações dos circuitos? A primeira equação aqui, ó, voltada para essa primeira parte aqui do circuito, ela seria que a tensão V ela é igual à corrente que passa no primário, tá? Só que a corrente, ela passando pela resistência, gera uma tensão aqui, RP e P. Então, essa tensão vai estar aqui, ó, menos a parte voltada à parte do indutor aqui, né? Então, a gente vai representar por esse J ômega Mzão e S. Ali na frente eu vou explicar umas coisinhas disso daqui, tá, pessoal? Bom, aí a segunda parte, né? A tensão aqui, relacionada a essa parte, ela é nula, e ela vai ser igual a menos J ômega M e P, mais a impedância, a carga aqui, né, vezes o IS. Tá? Então, isso aqui são as equações de malha para os dois circuitinhos, ligados pelo transformador. Aqui uma observação, né, o V, a tensão, a fonte aqui, né, de tensão, V e a VC, essas tensões de alimentação do circuito e da carga, respectivamente, e o ZC é a impedância da carga, tá? A impedância da carga, pessoal, ela é dada por RC mais JXC. Ok? A impedância aqui. Então, nesse slide, a gente definiu o que é o transformador linear. Beleza? A gente deu um exemplo ilustrativo aqui, como que ele seria. E a gente mostrou como que seriam as equações de malha do circuito, né? Isso aqui, pessoal, a gente não vai utilizar nos nossos cálculos lá na frente,
nós não vamos precisar usar essas equações do jeito que estão aqui. Nós vamos usar outras equações mais simples, tá? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia como é que seriam essas equações, caso a gente fosse montar. Mas é que a gente não vai acabar não usando elas, tá? É só uma apresentação aí de como que seria. Bom, e aí no transformador linear, esse aqui, tá, pessoal? A gente chega que a impedância de entrada, tá? Ela vai ser a tensão V dividido pela corrente IP. E aí ela vai ser igual a corrente IP vezes o RP menos J ômega M e S, dividido por ZSS, vezes J ômega M. Ou seja, a tensão de entrada é igual à impedância ZP mais ômega ao quadrado, M ao quadrado por ZS. Beleza? Então, isso aqui são algumas... no final a gente vai acabar usando o Z de entrada é igual a esse lado da equação. Essa parte aqui a gente nem vai usar. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não precisa, não é importante. Beleza, então nós vamos fazer um exercício aqui, rapidinho, tá? Só para aplicação. Depois a gente vai passar para aula 6 e aí, se sobrar um tempinho, tem mais exercício aqui para a gente fazer. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Então, ó, considere um transformador, esse tipo aqui, ó, que ele é monofásico. Tá? Ele é ligado a um sistema de distribuição de energia elétrica. No lado de alta tensão, tá, que seria o lado esquerdo, a gente tem 2,3 kV. Tá ligado aqui. E o lado de baixa tensão, que é esse lado aqui, o direito, ele tem uma tensão de 220 volts. Ok? Aí ele pergunta, como devemos proceder para quantificar a impedância ou a carga, né, do lado da alta tensão com uma carga de 100 ohms conectadas ao lado da baixa tensão. Ok? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Então, para a gente encontrar a impedância do lado da baixa tensão, aqui, ó, a gente vai usar essa equação aqui, que é a impedância do lado de alta tensão, ela é igual a A quadrado vezes a impedância de baixa tensão. Veja, pessoal, essa equação aqui, ó, ela é essa equação aqui, ó. Tá? O lado da baixa tensão, tá? O lado, vamos ver aqui embaixo, ó. O lado da alta tensão é a impedância referida. Beleza? Então é a impedância referida. Da alta tensão é desse lado, a impedância referida. E o lado da baixa tensão é a impedância da carga. Ok? Então, essa é a equação. É a primeira vez que a gente usa essa equação, então nós temos que entender como que usa ela, tá? Então, esse aqui é da referida, que é o lado da alta tensão. E da carga, onde está a carga, eu vou colocar desse lado, que é a da baixa tensão. Então, nós precisamos inicialmente calcular o valor do A, que a gente não tem aqui no problema, ele não deu para a gente o valor do A para esse transformador. Então, a gente vai lançar mão do quê? A gente sabe que o valor, a relação de transformação, ela é sempre dada pela tensão do primário pelo secundário. Então, a tensão do primário pelo secundário. A tensão do primário, tá? Ele deu para a gente? Deu, que é a da alta tensão, que é 2,3 vezes 10 a terceira. Ali deu, ó. E a tensão do secundário? Ele deu também 220. Então eu coloco aqui, faço essa continha, chego a um valor de 10,45. Ah, mas não tem unidade? Não tem unidade, né, pessoal? Isso aí é adimensional.
Tá? Então você não vai encontrar dimensão nisso aí. Aí, tendo o valor do A, eu volto para a equação da impedância referida, né? Escrevo ela novamente aqui. O valor do A é 10,45, eleva ao quadrado. E a carga, o valor da carga da baixa tensão, a gente sabe, né? Que é 100 ohms. Então eu venho aqui e coloco 100. Aí é só fazer as contas e eu chego no valor de 10,92. Aqui deu 10 a terceira, então ele transformou isso para quilo. Tá? E como a gente está falando de impedância, aqui para a gente é dado em ohms. Tá bom? Então, esse aqui é o exercício dessa primeira parte. Beleza? Agora a gente vai sair dessa parte e vamos voltar. Vamos entrar na aula 6. Ok? Eu vou abrir aqui o slide da aula 6. Bom, a aula 6, ela continua os conceitos de transformadores, tá? E a gente vai usar ainda a parte da literatura, a parte dos slides do professor Claudino, o livro da Croton e as aulas do professor Luciano Aoki. A gente vai começar falando de circuitos trifásicos, tá? A primeira parte a gente vai começar com transformadores, tá? Só que as características desses transformadores são que eles têm múltiplos enrolamentos. Tá? Até agora a gente tinha visto com 2 enrolamentos, né? Praticamente 2 em paralelo. Agora a gente vai ter mais de 2. Tá? Então a gente tem vários enrolamentos em um único núcleo, todos conectados a cargas diferentes. Tá? Então aqui a gente vê nessa figura, pessoal, nós temos aqui Professor. Oi? Sua tela aí está compartilhada. Ah, não está passando? Oh, desculpa. Ah. Foi mal. Deixa eu... E agora? Aí, show de bola. Ah, beleza. Maravilha. Então, a gente vai falar de transformadores de múltiplos enrolamentos, tá? Então, aqui ó, a gente tem nessa figurinha o transformador e nós temos aqui 3 enrolamentos. O enrolamento N1, o enrolamento N2 e o enrolamento N3. Para o enrolamento N1, nós temos uma tensão V1, para o enrolamento N2, uma tensão V2 e para o 3, uma V3. Ok? E aí, se eu quiser, por exemplo, calcular a tensão no enrolamento N3, eu vou abrir mão, eu vou utilizar essas equações aqui. A tensão no enrolamento 3, eu vou pegar o número de espiras do enrolamento 3, vou dividir pelo número de espiras do enrolamento 1. Dividir. Multiplico esse valor pela tensão do 1. Tá? Se eu quiser a do 2, faço a mesma coisa. Pego o número de espira do 2, divido por 1, multiplico pela tensão do 1. Então, essa é uma forma de eu calcular as tensões aqui. Tá, e se eu quiser saber a potência total, por exemplo, de cada enrolamento? Eu posso fazer o seguinte: a potência do enrolamento 1, ela vai ser a soma dos outros 2 enrolamentos acoplados aqui. Tá? Se eu tiver a do 1 e a do 2, por exemplo, eu calculo a do 3. E vice-versa, aí, se eu substituir os valores. Né? Ele sempre tem que me dar 2 potências e sobrar uma para calcular. Né? O valor das potências, pessoal, a unidade, ela é dada em volt-ampere. Beleza? Então,
existe um tipo de transformador, né, lendo aqui embaixo, que no momento de sua construção ele é montado com mais enrolamento, que é esse caso do transformador múltiplo, né? No primário e no secundário, porém acoplado por um núcleo comum de material magnético. Então, esse aqui, ó, ele tem um núcleo comum de material magnético no seu núcleo, tá? Com essas características aqui que eu falei, matemáticas, tá? Esse tipo de transformador, pessoal, ele é mais viável economicamente do que outros tipos de transformadores que você tem no mercado, ok? Bom, então esse aqui é o de múltiplos enrolamentos. Agora a gente vai fazer uma observação aqui, tá? Então vamos tratar agora de transformadores em circuitos trifásicos, que é o que a gente viu ali em cima. Como o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é trifásico, tá? Ele é composto de 3 fases, tá? Então os transformadores também precisam ser trifásicos. Por que você usa o sistema trifásico? É economia, tá? Economia em relação ao material que é utilizado no próprio transformador, que é o cobre, tá? E além da economia, o rendimento de trabalho dele é melhor, tá? Em relação, por exemplo, ao transformador monofásico. Aqui é só uma figurinha mostrando uma animação, tá? Você tem aqui os 3 enrolamentos, tá? O acoplamento deles. Aqui o rotor. Bom, a gente também pode, para sistemas trifásicos, tá? Utilizar 3 transformadores, todos os 3 monofásicos, tá? E isso não constitui um esquema, né, comumente utilizado, devido ao fato desse arranjo, tá? No caso aqui que eu mostrei, né, os 3 transformadores, ele é mais pesado, mais caro e menos eficiente do que você ter um transformador trifásico, como esse. Ao invés de usar 3 monofásicos para montar um sistema, é melhor usar um trifásico direto, pessoal, tá? Apesar que você poderia fazer isso aqui, tá? Mas não compensa. Bom, uma vez que o sistema elétrico de potência, o CEP, tá? Ele compreende, ele contém, né, a geração, a transmissão e distribuição de energia elétrica, esse sistema ele é trifásico. Então ele tem 3 fases, tá? E aí, os transformadores que são utilizados nas subestações e sistema de distribuição primária e secundária, pessoal, devido a esse critério, né, ele também tem que ser trifásico. Ok? Os transformadores trifásicos, eles são construídos de 2 maneiras. A gente mostrou isso na aula de ontem um pouquinho, tá? Mas agora a gente vai falar um pouco mais. Então, a construção deles é a seguinte: você pode ter um banco trifásico, tá? Aí ele vai ter na sua composição 3 transformadores que são monofásicos, ou um núcleo trifásico. E aí ele vai ter um único núcleo mononuclear. Então aqui eu tenho um banco trifásico e aqui eu tenho um núcleo trifásico. Beleza? Então isso aqui é a construção de transformador trifásico de 2 formas. Para o banco trifásico, esse exemplo aqui, ó, tá? A conexão em banco trifásico facilita a manutenção do transformador. E se eu quiser substituir os transformadores, tá? Facilita, né? Mas aí você vai ter um maior custo em relação à parte financeira e tal, né? Já no núcleo trifásico, esse aqui, ó, essa forma que vocês estão vendo de ligação deles aqui, né, ó, ela vai resultar em transformadores menores em relação a esse primeiro, tá? E também um pouco mais barato em relação ao primeiro. Ok? Você vê que a quantidade de material ferromagnético aqui é menor do que esse, né, pessoal? Ó, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho um só. Tá?
Só que a manutenção desse aqui é mais fácil do que a manutenção desse. Então, são várias... Cada um tem sua característica, né? Você tem que ver o que é mais viável para você. Bom, para que nosso estudo aconteça de maneira mais prática, vamos representar apenas uma das fases do sistema trifásico, para facilidade de estudo e de cálculo, tá? Uma característica do sistema trifásico, no caso equilibrado, que é quando você tem... Vocês vão ver por que a palavra equilibrado aqui, tá? É o fato de que as três tensões de fase têm o mesmo valor, no caso, o valor máximo. Só que elas são defasadas de 120 uma das outras. Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Então vocês vão ver aqui, ó, um enrolamento, outro enrolamento e outro enrolamento. Entre um enrolamento e outro, você tem uma defasagem de 120 graus um do outro, tá? E você vê que isso aqui ele é equilibrado. Você vê que ele é praticamente simétrico, né? Voltando aqui, ó. Então tá. Então por isso eles são defasados de 120 graus de uma da outra, tá? E aí, pessoal, não sei se vocês lembram, tá? Isso aqui é só pus um apêndice aqui, que é o seguinte. Quando a gente trabalha com, por exemplo, impedâncias, né? A gente utiliza números complexos. E aí você tem um número complexo, a parte real dele e a parte imaginária. Então, se eu tenho aqui uma impedância Z, em relação ao eixo real, essa impedância forma um ângulo φ. Tá? Se eu projetar essa impedância no eixo real, o valor dessa impedância aqui vai ser A. E se eu projetar no eixo imaginário, ela vai ser B. Agora, como é que eu escrevo isso na forma algébrica, né? Eu tenho que a impedância Z ela é igual ao valor A no eixo real mais B no imaginário. Só que como eu tenho que falar que ele está no eixo imaginário, eu multiplico ele por J. Significa que ele está no eixo imaginário. Então isso aqui é a representação na forma retangular dele. Tá? Então o A seria a parte real do número. No caso, esse número é complexo e a gente chama ele de fasor. Beleza? E é a parte do eixo real A aqui da abscissa, tá? Isso aqui é o nosso fasor. E o B, pra gente, é a parte imaginária. Tá, e se eu quiser representar isso aqui, ó, ao invés na forma retangular, eu quero representar na forma polar. Como que eu faço? Eu pego o valor do meu fasor aqui, Z, por exemplo, coloco o módulo dele, tá? Se ele vale 10, eu coloco 10, e aí eu coloco o ângulo aqui, no caso a defasagem, né? Em relação à referência. Aí eu coloco o ângulo aqui dentro. Tá? Então, isso a gente vai usar ali na frente. Então, vocês vão ver um valor aqui, X aqui, sei lá, o ângulo e esse símbolo de angular, né? E depois vem o valor do ângulo aqui na frente. Beleza? Eu coloquei isso aqui, então, para a gente não ficar voando ali nas outras partes, né? Para saber o que é isso. Então, para um sistema trifásico, a gente tem aí 3 enrolamentos. Então, para o primeiro enrolamento, por exemplo, tem uma tensão VA. Essa tensão VA, se eu quiser calcular o valor dela, eu vou ter que escrever o seguinte, que ela vale raiz de 2, tá? O valor de uma tensão V, isso aqui é uma amplitude, poderia ser dado no problema, vezes o seno ômega t. Ômega, pessoal, quando a gente fala por exemplo, de um circuitinho como esse aqui, um transformador como esse, os enrolamentos eles têm um núcleo, e esse núcleo ele vai girar com uma velocidade angular ômega. Então, esse ômega é a velocidade angular do núcleo. Beleza? Então, o valor da tensão do primeiro enrolamento é isso aqui, esse V é de volts, tá? É a unidade. Agora, se eu escrever isso na forma polar,
Então, a tensão A vale V, o valor do ângulo aqui, né? Que é 0, que ela está em fase, né? Tá praticamente em fase. Volts. Já o enrolamento B, ele vale raiz de 2V seno ômega t e está defasado em relação ao A, por exemplo, 120 graus. Então, se eu escrever na forma polar, eu vou ter o valor V defasado de menos 120 graus. E volts aqui, tá? E o enrolamento C? A tensão C, raiz de 2V seno ômega t menos 240. Está defasado 240. Na forma polar, a tensão C é igual a V, defasagem de 140 volts. Tá? Então aqui, para um sistema trifásico, um exemplo, quais seriam as equações para esse sistema trifásico, tá? Uma outra característica desse sistema trifásico é a sequência de fases. Então, por exemplo, a ordem em que os picos das tensões das fases, tá? No caso aqui a gente está vendo, por exemplo, uma tensão VAN, um pico dela VAN, outro aqui VCN e a outra VBN. Tá? Estão todos representados graficamente aqui. Então, cada fase aqui separada, ela está separada de 120 graus e a sequência ela pode ser do tipo positivo, a sequência de fases ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, ela é A, B, C. Se ela for negativa, ela é A, C, B. Beleza? Então isso aqui é relacionado a uma característica do sistema trifásico, que é a sequência de fases. E ela pode ser positiva ou negativa. E aí a gente tem os tipos de enrolamentos do transformador. Beleza? Eles podem ser do tipo triângulo, como esse aqui à direita, ou estrela, como esse aqui à esquerda. Tá? Os tipos de enrolamento do transformador. No caso do agrupamento, né, em estrela, que é esse aqui que a gente está vendo nessa figura, tá? Eles vão ter, a primeira coisa que a gente observa aqui na figura é que eles vão ter um ponto em comum. Então aqui eu tenho um ponto, bem no centro, tá? Ele é incomum aqui, ele é comum aqui. E além disso, ele tem características de tensões e correntes divididas em duas. Tá? A gente tem as tensões e correntes de linha e as tensões e correntes de fase. Tá? Vai ficar mais claro isso aqui por umas equações que a gente vai mostrar ali na frente. Vamos lá. Então, para esse sisteminha nosso aqui, enrolamento do tipo sistema trifásico de tipo estrela. Então a gente vai ver o seguinte, nós temos aqui um terminal A e um terminal B. O terminal A, até o centro N, existe um enrolamento, tá, que tem uma tensão VAN. Ok? Então essa daqui é a primeira tensão de fase, VAN. Já de B até N, eu tenho uma tensão VBN, também ela é uma tensão de fase. E entre C e N, eu vou ter uma outra tensão de fase. Ok? Então vocês observam que a tensão de fase, ela fica entre o terminal e o núcleo, e por ela você tem o enrolamento. Ok? Já as tensões de linha, pessoal. Tensões de linha, eu vou pegar entre o ponto A e B, existe uma tensão aqui que eu vou chamar de VAB. Então essa é a tensão de linha. Eu pego esse ponto e vou até outro ponto. Aí eu observo que entre os dois pontos terminais existem dois enrolamentos. Já o VBC, tá? Eu vou pegar esses dois pontos aqui
Essa é uma outra tensão de linha. E o V, CA, entre C e A, tá? Aqui, se eu pegar aqui por fora, ó, tudo isso aqui, ó, VCA, é outra tensão de linha. Então, por isso que a gente divide para o sistema trifásico estrela em dois tipos de tensões, né? De fase e de linha. Já no agrupamento, ainda no agrupamento em estrela, né? Com a sequência considerada de fase positiva, a gente tem as correntes de linha e de fase. E elas são iguais, tá? Então, eu vou ter aqui a corrente que passa por via M, então essa é a IA, IB e IC. As três são iguais. Então, corrente de linha e de fase para o modo estrela, elas são iguais. Ok? Bom, agora a gente vai para o agrupamento, a gente pode chamar ele de delta também, se quiser, ou triângulo, que é esse caso aqui. E aí vamos ver as características dele, né? Então, para correntes de fase, que está aqui em vermelho, tá? Então a gente vai considerar ICA. Então, vamos ver aqui, ó. ICA, olha, ICA é esse daqui, ó. Então ele passa por VCA. IAB, que passa por VAB, e IBC, que passa por VBC. Então as correntes que passam pelos enrolamentos, elas são correntes de fase. Já as correntes A, B e C são as correntes de linha. Tá? E as tensões de fase de linha, elas são próprias aí, né? Então a tensão que a gente já falou, VAB, VBC e VCA, são as tensões de fase de linha, tá? Essas três aqui. Então essas são as características do triângulo e de estrela. Aqui nós vamos ver uma tabela, pessoal, que relaciona os dados das configurações estrela e triângulo. Então, por exemplo, se eu observar aqui, eu tenho uma configuração do tipo estrela, ou em Y, né? Como que seriam as correntes desse tipo de configuração? Como que seriam as tensões? Como que seria a sequência de fase ABC? E a sequência de fase ACB? Então, para a corrente, ó, ele fala que a corrente de fase é igual a de linha. A tensão, a de linha é raiz de 3 é de fase. A sequência de fase ABC está adiantada a 30 graus em a de linha. E a de fase atrasada a 30 graus em relação à de linha. Já a delta, né, ou triângulo, são essas daqui. Ó. Então você pode usar essa tabelinha. Se precisar fazer algum cálculo, né, você saber o tipo de configuração que você está trabalhando, se é estrela, triângulo, aí você pode usar essa tabelinha com essas equações. E aqui, ó, representando as ligações, né, como a gente mostrou, Y é estrela, triângulo delta, né? Temos as possibilidades na tabela abaixo para os enrolamentos primários e secundários dos transformadores. Então, para enrolamento primário, por exemplo, eu posso, se eu fizer uma ligação no transformador do enrolamento primário e secundário, como que eu posso ligar os dois? Eu posso fazer no enrolamento primário usar uma configuração Y e no secundário Y? Eu posso. Posso fazer uma configuração de 2 YY. Ou eu posso ligar Y delta, ou delta Y, ou delta delta. Ok? Aqui é um exemplo, né, de conexão Y delta. Então aqui a configuração real, né, que a gente está vendo aí, os núcleos, né? E aqui a simbologia. Tá? Então, Y delta. E aqui eu tenho vários tipos de configurações de transformadores. Então, ó, Y delta, olha aqui, ó, Y delta, delta Y, delta delta e YY.
Agora, umas vantagens das conexões. Então, em relação à conexão YY. Então, ela pode ser construída como um autotransformador e, como a tensão sobre o enrolamento é 57% da tensão de linha, então o número de espiras necessário para esse tipo de conexão, né, é menor. Então ele fornece ainda 2 níveis de tensão, que é fase neutra e fase-fase. Então, característica dele aqui, vantagem, né? Aplicação da conexão Y-delta e delta-Y. Então, a delta-Y é a mais empregada, tá? Onde? Como um transformador que ele eleva tensões, né? Ok? Em subestações de geração. E a Y-delta usa como abaixador de tensão, tá? Aplicado geralmente em subestação industrial. Já a conexão delta-delta, certo? Aqui, ó, com um dos transformadores monofásicos em manutenção, ele fornece 58% da capacidade nominal do transformador. E aí a gente fecha aqui essa parte de ligações delta-Y. Aqui a gente vai ter agora a parte de conexão entre delta-Y, y e tal, só que nós vamos falar das equações. Tá? Então, ligações em circuitos trifásicos. Então, para um circuito, por exemplo, equilibrado como esse aqui, ó, y, a carga do tipo, por exemplo, a corrente aqui, INN, tá? Então eu tenho aqui, ó, o centro desse sistema trifásico do tipo Y, né? Tem um Nzinho, ele é ligado ao Nzão aqui desse sistema trifásico. Então, essa corrente aqui, ela é a soma das outras correntes, né? Azão, Azinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzão e Czinho, Czão. Somo todas essas correntes e ela é igual a zero. No caso, porque ela está equilibrada. A corrente de cada uma, tá? Para cada uma aqui é a tensão. Por exemplo, vou pegar só uma aqui, tá? A corrente de Azinho, Azão. Ela é a tensão AN dividido pela impedância aqui, ZP. Então eu peguei esse daqui, ó, ZP. E aí você vai escolhendo da mesma forma as outras correntes. Beleza? As outras, elas estão defasadas de 120 graus aqui, por causa disso, né, pessoal? Então, se eu considerar esse aqui, por exemplo, a referência, então aqui é 120, se eu pegar daqui para cá, é menos 120, né? Por isso que tem isso aqui, ó, menos e 120 mais, né? Já para esse outro, ó, tipo Y delta, aqui temos as equações, elas dão uma alterada aí, né, pessoal? As equações aqui. Já esse para YY, muda as equações também. Então, a gente tem esses 3 tipos aqui como exemplos para vocês. Você vê que as equações elas se modificam de acordo com o tipo de ligação que você faz. Bom, agora a gente vai ver rapidinho aí a análise de transformadores de potencial. A gente tem aí 2 tipos de transformadores de potencial, 2 tipos de transformadores, né? O transformador de potencial TP e o transformador de corrente, que é TC. Qual a função deles? Eles vão ser utilizados como instrumento de medição de tensão. Se precisar, né, você ter que medir isso daí para saber quanto que vai ser a tensão lá, se ela não vai danificar o seu sistema. Ou um instrumento de medição de corrente elétrica. Também se a corrente elétrica que passa no seu sistema não vai danificar. Então você usa esses 2 tipos de transformadores para esses fins, como instrumentos.
que mais aqui? Então, eles têm a função, basicamente, de medir energia do seu sistema aí e de proteção. Ok? Aqui, na figura que segue, a gente vai ter um transformador de potencial do tipo indutivo, tá? Então, essa figura aqui é um exemplo do tipo indutivo. O que a gente tem? Nós temos um núcleo ferromagnético aqui, nós temos o enrolamento primário e um secundário. E nós temos os pontos aqui do enrolamento primário, que é H1, H2, X1 e X2. Agora, pessoal, para a gente entender uns conceitos diferentes aí, tá? Nós vamos dar uma situação problema e vai ficar um pouco mais simples de você entender do que se a gente fosse só mostrar ali equações, tá? Então, a nossa situação aqui, problema é a seguinte: a gente vai fazer uma verificação de um transformador de potencial. Que tipo de verificação que é essa? Se esse transformador, usando esse transformador, né, se está dentro do padrão de exatidão exigida pelo ambiente de aplicação. Então, nós vamos usar esse TP, né, para ver se o nosso sistema está dentro ou fora do padrão exigido aí pela norma. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui para entender o problema. Então, no caso do sistema de geração de energia, aquele que a gente viu ontem, né, o PCH, que era uma subestação lá, né? Ele usa esse PCH para gerar um problema para a gente entender agora, tá? Então, ele tem o seguinte cenário. Então, a energia é gerada em 2 kV de um sistema, elevada, por exemplo, de um enrolamento, né, de um transformador, ela é elevada para 34,5 kV. Então, daqui para cá, houve uma elevação da tensão. Beleza? Só que essa elevação da tensão, ela serviu para a parte de transmissão. Depois que ele chega a 34 kV, ela é baixada para 13,8 kV. Por que ele baixou esse valor? Porque agora ele quer distribuir a energia. Então, a primeira parte aqui, ele elevou a tensão para transmitir energia. A segunda parte, ele diminuiu para distribuir energia. Ok? Daí, os transformadores de potencial e os transformadores de corrente, eles vão mostrar as condições reais do sistema elétrico de potência. E nós, né, vamos ter que dimensionar isso, tá? Para que esses transformadores estejam conectados a essa tensão de 34,5 kV. E isso vai estar conectado aí na saída da subestação elevadora de tensão. Então, aqui seria, por exemplo, na saída, né? Então, se fosse no caso, que a saída seria X1, X2. Bom, aqui ele fala assim, os terminais H1, H2, que são esses daqui, na figura, são conectados a alta tensão. Então, no caso, os 34,5 kV, que são a parte de alta tensão. Já os terminais X1 e X2 são as saídas, tá? Então aqui são as saídas. Eles são conectados em 115 volts. Então aqui, alta tensão e aqui baixa tensão. Aqui corresponde a baixa tensão de 115 volts e aqui a alta tensão de 34,5 kV. Beleza? Aqui tem uma observação que é a seguinte: quando você for falar de baixa tensão aí, a gente tem que prestar atenção que, se for um caso, é melhor explicar isso aqui ali na frente, tá? Que eu vou explicar por que ele vai usar 115 ou 115 raiz de 3, tá? Vai ficar mais claro ali na frente. Vou deixar para explicar ali na frente.
Ok. Então aqui, só para resumir, né? H1, H2 são a parte da alta tensão. X1, X2 são as saídas de baixa tensão nesse padrão, 115 volts, ou eu posso usar 115 raiz de 3 volts. Ok? Bom, agora nós vamos discutir o seguinte. O transformador de potencial, pessoal, por ser, quando a gente for analisar ele na parte real, né, ele sempre vai apresentar um erro. Beleza? A gente vai chamar esse erro de epsilon TP, que é o erro do transformador de potencial. Ok? Esse erro ele vai ser dado por essa equação aqui, ó. Tá? O que é esse erro? Ele vai ser uma relação de transformação TP vezes a tensão de saída menos a tensão do primário dividido pela tensão do primário. Como esse erro é dado em porcentagem, nós vamos multiplicar ele por 100%. Ok? Além desse erro aqui no transformador, nós vamos ter que considerar o fator de correção. Tá? O fator de correção ele está referenciado a essa relação de transformação RTP. Esse fator é dado por essa equação aqui, que é a relação de transformação do potencial, né, da parte real do transformador e a parte nominal. A nominal, nós vamos ver que ele é constante, lá tem um valor que é dado. Beleza? Então, dessa primeira etapa que a gente pulou para entender o que a gente está fazendo aqui, nós definimos, então, duas equações que a gente vai acabar usando. Além desse erro que a gente viu aqui, que é o erro do transformador de potencial, nós temos também o erro do ângulo de fase do núcleo magnético, que é representado por beta, pessoal. Então, o beta ele vai ser a diferença de fase entre as tensões dos vetoriais, primárias e secundárias do transformador. Ele vai ser dado por 26 F'TP menos FTP. Então, isso aqui é uma equação que a gente vai usar. 26 é uma constante, beleza? É um número ali que aparece na equação. O FTP ele é um fator de correção da relação de transformação do transformador de potencial, que é isso aqui que a gente calcula. Ó. Então, nós vamos ter que calcular ele antes, se quiser calcular isso aqui. E o F'TP é o fator de correção de transformação, que considera tanto a relação de transformação como o erro do ângulo de fase. Só que ele é dado por uma norma. Essa norma é NBR 6855. Ok? Deixa eu ver o que é aqui. Essa parte aqui nós vamos deixar para depois, tá? Vamos passar para frente aqui. Para a parte de transformador de corrente, nós também temos um erro. Então, nós falamos de erros de transformador de potencial, mas transformador de corrente, você também tem erros, que é isso daqui, essa equação aqui, ó. Tá? Então, nós temos a relação de transformação de corrente nominal, a corrente do secundário menos o primário, dividido pela corrente do primário, vezes 100, porcentagem também. E você também tem um fator de correção de transformação de corrente, que é isso daqui. Então, pessoal, ó, a gente tem aqui várias equaçõezinhas para a gente considerar na hora de projetar o sistema aí, do transformador, né? Beleza, nós vamos fazer agora um exercício, tá? Que é um exercício... vou explicando para vocês para a gente ver como é que usa todas essas equações, tá? Porque senão, só falando assim, não dá para entender bem como que a gente vai usar. Antes disso, tá? Só resumindo o que a gente falou aqui, ó. Então,
a situação, o problema que a gente estava falando ele queria mostrar para a gente que tem um transformador e esse transformador ele vai ser utilizado para, primeiro, elevar a energia, no caso a tensão, depois baixar a tensão. Mas para isso ele usou um transformador como esse, e esse tipo de transformador, para a gente projetar ele, né, e entender como que faz essa transformação toda, nós tivemos que apresentar esses erros, tá, que vão fornecer as características que a gente queria procurar naquela situação, problema, né? Então, vamos ver isso aqui, ó. Bom, então a gente está trabalhando para uma distribuidora de energia e estamos aí com o restante da equipe projetando uma subestação aí, né, juntamente com sua conexão no CEP. Então a gente vai dimensionar o transformador de corrente, nós vamos dimensionar um transformador de corrente, pessoal, e um transformador de potencial para subestação elevadora de tensão. Tá? Ela faz parte aí do sistema elétrico de potência, o CEP, para a interligação da nossa subestação PCH aí. Com a cidade que será alimentada por ela. Então é uma responsabilidade grande, né? A concessionária de energia forneceu esses dados para a gente. Vamos ver o que são esses dados. Então, a tensão de geração, tá, do nosso gerador aí é 2 kV. A transformação de potencial deve ser do tipo indutivo. Aqui as razões, né? Por que é indutivo? Por razão de custos inferiores ao do tipo capacitivo, né? Você pode ter outro. E pode ser utilizado em tensões de até 138 kV. A tensão de transmissão é 34,5 kV. Tá? O erro admissível, pessoal, que ele dá aqui para a gente é menos 0,6% do transformador de potencial. Aí ele fala dimensionar o transformador de corrente para medição, sendo que a variação da tensão primária é mais ou menos 2%. Dimensionar TP para medição. A corrente máxima do sistema de transmissão ou do secundário é de 600 A. A corrente do secundário é de 5 A. A classe de exatidão requerida para o transformador de potencial, né, é 0,3. Okay? Nós vamos ver aqui numa tabela que tem várias classes. A classe que ele escolheu para esse transformador é 0,3. Então, como é que a gente começa isso aqui? Tá? Então, a primeira parte a gente vai dimensionar o transformador de potencial para medição. A gente sabe que o transformador de potencial faz medições na rede. Então, nós vamos dimensionar ele para fazer essa medição. Ele fala aqui que a empresa distribuidora de energia comprou, para poder medir a tensão no secundário do transformador de potencial, voltímetros. Esses voltímetros vão da escala de 0 a 120 volts. Aí ele fala qual é a relação de transformação nominal e tal, né? A gente vai começar usando essa relação de transformação nominal. Como é que a gente acha ela? A relação de transformação nominal, né, do transformador de potencial, nós vamos indicar por a tensão do primário nominal e a tensão do secundário nominal. A tensão do secundário nominal, pessoal, ela é dada, é 115. Nosso probleminha aqui, ó, só mostrar para ele, esse problema, tá? Ele está relacionado a essa situação problema que a gente mostrou aqui em cima, ó. Caramba, tá ruim aqui. Essa daqui, ó. Essa situação problema está relacionado àquele exercício lá, tá? É que ele primeiro mostra a situação, depois ele passa o exercício. Então ele disse que a saída do nosso transformador é 115 volts, a tensão. É dada, então. E essa daqui é a nominal. Então, vindo aqui, ó, essa tensão do secundário nominal a gente tem 115 volts. Já a tensão do primário é que valor? Ela é a de alta tensão, né? É a parte
deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Aqui, ó, a tensão de transmissão é 34,5 kV. Naquele problema, na situação problema, ele dizia que a gente ia levar de 2 kV para 34, né? A energia gerada é 2 kV e aí ela é elevada para 34,5 para usar como transmissão. Então essa daqui, ó, é a de alta. Então é ela que nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. A tensão no primário, a de alta, 34,5, né? Aqui é 34.500, tirei 10/3. Então, tendo essa relação de transformação do nominal, divido uma por outra, eu tenho o valor de 300. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Venha na minha tabela aqui, eu tenho um fator de um erro admissível, né, do TP, que é menos 0,6%. Esse é o erro aqui, ó. Beleza? Isso aqui, na verdade, esse erro ele já deu pra gente, tá? A gente não precisaria estar calculando, né? Se eu fosse calcular aqui, ó, deixa eu mostrar a equação. Aqui, ó. Esse valor, tudo isso aqui, pessoal, ele já deu pra gente, ó. Tá? Que é menos 0,6. Esse RTP a gente acabou de calcular, né? E esses valores aqui, ó, a gente tem, né? Só que o nosso o RTP ali é simplesmente uma tensão pela outra, né? Então eu não preciso substituir isso daqui e aqui, porque ele tem que dar o mesmo valor de menos 0,6. Tá? Então, como ele já foi dado, e foi dado aqui pra gente, ó, o erro admissível, eu não preciso calcular ele, tá? Então ele está aqui pra gente, bonitinho. O que eu precisei calcular só é a relação de transmissão nominal. Então isso a gente já tem. Então esse é o primeiro passo para dimensionar o TP para medição. Beleza. Agora vamos para o passo 2. A tensão que é conectada ao enrolamento primário aqui, ó, tá? Ela pode variar em relação à tensão máxima, né? Eu tenho lá, a gente sabe que essa tensão de transmissão é 34.500 volts. Só que ele diz pra gente que essa tensão ela pode ter uma variação na parte do enrolamento primário, que é de 2% para cima, 2% para baixo. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor máximo aí, que é 34, vou multiplicar por 0,02, que é 2%. Eu vou ter um valor de 690 volts. Beleza? Esse aqui é o quê? É o 2% de variação, que isso aqui pode variar, de acordo com a variação de tensão primária. Então, 690 corresponde a 2%. Agora, se eu quiser saber o quanto isso pode variar para 2% para mais e 2% para menos, eu vou somar a primeira parte. Então, eu vou pegar ela aqui, vou somar 690 e vai dar esse valor em volts. Já a segunda, eu vou subtrair 2% e vai dar esse outro valor. Então, eu tenho aqui uma tensão que é 2% para cima que seria nominal, né, de transmissão, e 2% para baixo desse valor nominal. Tem duas tensões aí. Agora, o que eu vou fazer? Tendo essas duas variações da transmissão, consideradas devido a isso aqui, ó, na tabela, eu vou fazer o seguinte. Então, para a tensão de 35.190, que é a máxima, considerando os 2% para cima, tá aqui, qual que seria o erro de transmissão do transformador de potencial? Agora eu vou calcular esse erro aqui. Beleza? Vou calcular, tendo a tensão do primário, eu quero calcular a tensão do secundário. Tá? Então, tendo a tensão do primário, eu quero calcular a tensão do secundário após considerar a variação de 2% da tensão nominal aqui, né?
de transmissão. Então tá, vou usar essa equação. O erro foi dado, que é menos 0,6%. O RTP, a gente já tem esse valor, né? O RTP, deixa eu saber onde ele está aqui. 300, que a gente calculou. Coloco aqui. A tensão de saída, tá? A gente vai calcular. A tensão do primário, a gente já tem, que é essa daqui. E a tensão do primário eu coloco embaixo. Fazendo essa continha aqui, pessoal, eu vou chegar que a tensão de saída para uma tensão de entrada de 35.190 volts seria 117 volts. Agora, para uma condição de 2% a menos da tensão nominal aqui, da tensão máxima de transmissão, né? Para essa condição, qual que seria a tensão de saída? Seria de 112 volts. Tá? Então, a gente tem duas condições aqui de construção de projeto para esse TP. Ou eu uso essa, ou eu uso essa. Vamos ver agora o que ele vai falar. Mas, a gente tem um porém. O nosso voltímetro, que a gente vai usar para fazer a leitura no nosso sistema, ele varia de 112 a 116 volts. No caso assim, perdão, falando besteira aqui, vou voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui onde está o multímetro. Aqui. O nosso voltímetro, ele vai da escala de 0 a 120, que a gente vai usar para medir aí a tensão no secundário do transformador de potência. Beleza? Só que a tensão que a gente achou aqui na saída do transformador é 116 e 112. Beleza? Então, se a gente for ler, pegar o voltímetro lá nosso, que vai de 0 a 120, ele vai variar de 112, que é a primeira aqui, até 116. Beleza? Naquela escala de 0 a 120 que a gente pode usar tranquilamente aí no nosso voltímetro. Agora, falta calcular esse ângulo de defasagem beta, tá, do transformador. Para isso, a gente vai usar esse gráfico aqui. Beleza? Como que a gente vai fazer? Então, está aqui o gráfico. Aqui a gente tem um fator de correção de relação e aqui o ângulo de fase beta. Tá? De acordo com o ângulo de fase e esse fator, nós vamos encontrar a classe. Tá? Então, a gente vai usar essa equação primeiro para encontrar o beta. Beleza? Então, para uma classe de exatidão de 0,3, tá? De onde a gente tirou isso? Aqui, ó, na nossa tabela, a gente tem uma classe de exatidão de 0,3. Ele falou que ele é de 0,3. Então, se eu vier aqui, ó, no nosso gráfico, 0,3 é essa região aqui, ó, pequenininha, desse paralelogramo, essa região aqui. Se fosse uma classe de 0,6, ele estaria aqui, ó. Mas uma classe de 0,3, ele estaria aqui. Então, provavelmente, o nosso ângulo de fase vai ter que estar dentro dessa região. Ok? Continuando aqui, ó. Para uma classe de 0,3, no nosso gráfico, se eu pegar a parte de cima aqui, ó, do paralelogramo, vai me dar um fator de correlação que é de 102, aqui é 100,3, eu acho, aqui, tá? Deixa eu ver se é 100,3. Então, a parte de cima aqui, se eu seguir ela, ó, vai bater aqui. Aqui, ó, é 100,3. Beleza? Então, essa parte de cima é 100,3. Esse fator aqui que a gente vai achar, pessoal, é o F'TP.
Se a gente voltar nas equações lá em cima, tá? Só para vocês lembrarem. O F'TP, ó, olha ele aqui. Ele é um fator de correlação de transformação. Ele é dado por uma norma e é exatamente por aquele gráfico que a gente está mostrando. F'TP. Então, para a gente, como ele disse que o nosso transformador trabalha na classe 03, eu tenho que olhar o máximo do fator aqui e o mínimo do fator aqui. O máximo a gente já achou. É 100,3. Está aqui, ó. Ok? Então, achamos aqui 100,3. Agora, a parte inferior do paralelogramo, que seria essa daqui, ó, é 99,6, 99,7. Olha aqui, ó. Mais ou menos, tá? Ah, mas vamos supor que não desce bem em cima aqui e tal, né? Aí tem uma saída, tá? Que seria você interpolar valores. Tá? Mas vocês não vão precisar fazer isso, eu acho que nas provas. Mas se o valor não tivesse exatamente onde eu encontrei aqui, ó, 99,7, provavelmente você ia ter que fazer a gente fala de uma interpolação, é uma aproximação de um valor aqui entre 8 e 6, né? Porque aqui 6, 8, aqui seria 7. Se caísse aqui, ó, seria 75, por exemplo, sabe? Mas dá para você ver aqui que é 75, né? Aqui é 62,5, né? Mas a segunda casa é difícil ela alterar alguma coisa, né? Depois de 6 vem 2, 3, sei lá. Essa casa decimal não vai mudar muito a sua conta, né? Então você pode aproximar mesmo para 7 aqui. Beleza, ó. Então o fator esse fator FTP a gente achou que é o valor mínimo aqui do gráfico. E o máximo também nós achamos. Ok? Temos os dois. Aí nós voltamos aqui para essa equação, colocamos o valor de FTP' aqui, subtraímos o FTP aqui, ok? Colocamos dois valores, multiplicamos por 26 e encontramos o valor do beta de 15,6 graus. 15,6 graus. Se eu vier aqui mais ou menos, ó, 10 aqui, 20 aqui, 10,5, 10, tá aqui mais ou menos, ó. Só para saber onde estaria, né? Aproximado, tá, pessoal? 10, não, perdão, é 15, né? 10 aqui, 20 aqui, 15,6 está aqui, ó. Ele estaria dentro dessa região mesmo, que é o ângulo de fase. Então, achando esse ângulo de fase, a gente sabe a defasagem entre os valores de tensão do enrolamento primário e do secundário, tá? Que é isso daqui. Agora deixa eu ver o que a gente vai falar aqui. Ok, então peraí. Então, ó, resumindo. Vamos fazer um resumo aqui para ver o que a gente fez. Então nós precisamos projetar um transformador de corrente e um transformador de potencial. Ok? Principalmente porque ele está transmitindo energia de uma tensão alta, de 34, para uma tensão baixa, que é 115. Beleza? Então, para fazer essa medição, nós tivemos que projetar esse TP. Para projetar o TP, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi calcular essa relação de transformação nominal. Nós fizemos isso. Depois, baseado nos dados de variação da tensão primária do TP, que é 2%, nós calculamos o quanto essa tensão varia para cima e para baixo, 2%. Tendo o máximo e mínimo, eu já sei quais os valores de tensão máximo e mínimo do meu primário. Como nós estamos projetando o nosso transformador, e nós já temos essa primeira parte do primário de tensão, máxima e mínima, eu preciso saber qual que seria a tensão de saída máxima e mínima do secundário. E foi isso que a gente fez aqui. Nós calculamos a tensão de saída do secundário, considerando essa variação das tensões aqui, ó, máxima, né? Beleza?
Ok, aí, tendo esses dois valores de tensão, agora eu preciso do ângulo de defasagem entre as tensões do enrolamento. Para fazer isso, eu usei esse gráfico, tá? Que ele depende do que for me passado no problema, que é a classe do transformador, que era a classe era 0,3, foi dada no problema, aqui no final, ó, foi dado isso aqui. Então, como eu tenho a classe, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o valor máximo aqui do retângulo e o mínimo. Por quê? Porque isso está na fórmula do ângulo de defasagem correspondente às tensões de enrolamento do primário e do secundário. Então, tendo esses valores, calculei a defasagem. Então, vocês percebam que com a defasagem entre as tensões de enrolamento mais as tensões de saída, que são duas, as tensões de entrada do primário, que são duas, que mais? E a relação de transmissão nominal, com esses dados, eu projeto ou dimensiono o transformador de potencial que eu quero. Tá? Então, com tudo isso aqui, a gente dimensiona o transformador. Deu para entender, pessoal? Quem ficou até o final do exercício aí, acho que entendeu. Tá? Eu fiz um resuminho aí, mas quem só pegou o comecinho do exercício e viu que era meio chato e já saiu, acho que não vai entender. Mas quem fez isso, deu para entender. Quem acompanhou até o final, deu para entender. O que falta agora é dimensionar o transformador de corrente. Para dimensionar ele, nós vamos fazer o seguinte. A gente tem a corrente do secundário, do TC, que é de fábrica, que é de 5 amperes, foi dado para a gente. Ó. Aqui, ó, a corrente do secundário do transformador de corrente é de 5 amperes. Isso foi dado. E a relação de transformação a gente tem por equações lá de cima, tá? Ela é a corrente que sai, no caso do secundário, dividido pela corrente do primário. Só que a corrente do secundário foi dado também. Aqui, ó, a corrente máxima do sistema de transmissão, ou do secundário do transformador, é de 600 amperes. Então, se ele deu essas duas coisas, eu só vou dividir uma pela outra. Tá? E eu vou tirar uma relação de 120 para 1. E isso aqui seria a relação de transformação do TC. Tá? E aí eu finalizo esse dimensionamento do TC, que ele só queria até essa parte aqui. Ó. Tá? Então isso aqui para ele é dimensionar o transformador de corrente. O dimensionamento do transformador de potencial ele é mais complicado, vocês viram, né? Você primeiro precisa achar essa relação, pegar o valor máximo da tensão de transmissão, subtrair, somar 2%, achar a tensão do primário, que são duas, e depois achar duas tensões do secundário, que são mais duas, depois achar o ângulo de defasagem e fechar o dimensionamento. Tá? Então é um pouco mais complicado, mas você vê que nesse processo, o que o projetista vai usar, pessoal? Ó, o projetista sempre vai ter que ter uma tabela aqui de condições iniciais, você sempre vai ter que ter isso. Senão você não sai do lugar, tá? Equações, você vai ter que ter equações também, senão você não sai do lugar. E você sempre vai ter que ter um gráfico. Tá? Principalmente na parte de engenharia, sempre tem gráficos, você vai ter que fazer leituras. São uns gráficos bem diferentes, sabe? Você não vai ver não é uma reta, não é uma curvinha tipo, circular, sabe? São umas curvas bem diferentes, assim como esses paralelogramos aqui. E aí você vai escolher uma parte próxima ali, uma média, sabe? Para achar valores. Então, geralmente funciona assim. Essas três coisas juntos aí, você consegue dimensionar um aparelho, um sistema. Nesse caso, um transformador, né? E para finalizar aqui, pessoal, esse é o último. Tá? Depois a gente finaliza a aula.
e finaliza a unidade também. Essa aqui é a unidade 3, tá? A gente já finaliza ela e semana que vem a gente fecha a unidade 4 e fecha o capítulo aí. Alguém tem alguma pergunta do exercício 1 aí? Que não entendeu? Alguma coisa que não ficou clara? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Agora é o seguinte, ó. A gente vai ter que... nós vamos ter que dimensionar um transformador de potencial para uso numa cabine primária de um hospital, tá? Então, a situação é a seguinte, ó. Você é um engenheiro contratado para analisar e elaborar um laudo técnico a respeito de 3 transformadores de potencial. Eles vão ser instalados na cabine de um hospital. Como esse hospital tem uma sala de cirurgia e uma maternidade, e uma UTI, e também uma unidade coronária, né? A regularidade da energia tem que ser mantida. Tá? Você não pode ter um apagão lá. Então, a gente vai ter que analisar a seguinte situação. Nós vamos analisar o resultado de um ensaio que foi realizado nos transformadores de potencial e nesse ensaio a gente obteve como tensão do enrolamento primário e do secundário essas duas aqui, ó. Então, para o primário é 13,8 kV sobre raiz de 3 e para o secundário 114,5 por raiz de 3, respectivamente. Aí o outro dado que ele passa para a gente é que esse sistema tem uma ligação do tipo estrela e o TP está conectado na tensão de fase do sistema. Então, com esses 3 resultados, né, determine se a classe é o que eu falei para vocês, né? Cada transformador tem um tipo de classe, pode ser 0,6, 0,3. Ele quer que se esse nosso sistema ele vai manter com essas condições dadas aqui, ele vai ficar na classe 0,3. Ou se ele, com o nosso sistema, né, ele vai avançar para uma outra classe. Se ele for para uma outra classe, ele vai piorar o funcionamento. E a gente não quer que ele piore, porque um hospital ele tem que manter os níveis de regularidade de energia. Beleza? Ele diz assim, o erro de ângulo de fase, beta 15,6, tá? São os requisitos para que o TP possa ser instalado na cabine. Aqui, ó, as classes de exatidão, lembrem-se, né, que a gente mostrou, pode ser 0,3, 0,6, 1,2, 3, tá? E aqui para proteção, 5, 10. Então a gente vai ver se o nosso transformador de potencial está dentro do padrão de exatidão que é exigido pelo ambiente. A classe tem que ser 0,3, o ângulo de fase tem que ser 15,6. A tensão no primário tem que ser essa e a tensão no secundário tem que ser essa. Então, como é que a gente vai fazer? Então, o erro do ângulo de fase e o fator de correção nós vamos usar para ver essa exatidão da classe. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa relação de transformação nominal. A gente sabe que 13.800, tá? 13.800 é o valor da tensão no primário. 13.800. Se eu dividir pelo valor da tensão do secundário, que é 115, foi dado, eu vou ter um RTP de 120. Agora, isso aqui, pessoal, é uma conta que você faz para ter o valor do RTP, que é nominal. Se eu for para um cálculo de RTP real, eu tenho que considerar essa parte aqui, que é 114, né? Aqui, ó, 114 raiz de 3, sobre 5,5 dividido por raiz de 3.
eu tenho que considerar esses dois valores aqui com raiz de 3 embaixo. Então, essa é a diferença quando você usa uma relação, um valor nominal para um real, para esse caso de transformador, tá? Então, ao invés de só pegar os valores que eu tenho aqui, ó, 3,8 e praticamente 15 aqui, dividir um pelo outro, eu vou ter que dividir toda essa parte, que é raiz de 3 aqui envolvido, né, por a parte de baixo. Vocês vão ver que do nominal para o real, praticamente é quase igual, né? 120 aqui e 120,52, tá? Um fator de 99% aí, de um para o outro, tá? Então é praticamente a mesma coisa. Beleza, ó. O fator de correção da relação de transformação, tá? Que é esse FTP, é dado pelo... Olha aquela equação que a gente mostrou lá em cima. Tá? É FTP aqui, ó. É RTP real, que a gente calculou, pelo RTP nominal. Então, eu vou dividir um pelo outro. Vai dar um fator de 1,0043, tá? Esse é o fator FTP. Aí, com o valor do fator de correção FTP, a gente multiplica ele por 100, tá? Tem que ser dado em percentual. E aí, com esse valor de porcentagem em mãos, a gente vai para o gráfico. Veja, ó, esse problema ele é meio inverso ao que a gente fez antes. Nesse problema, no problema anterior, a gente tinha o fator aqui, ó, tá? Nós só lemos daqui para cá. Nós tínhamos a classe, tá? E eu vinha de lá para cá e cruzava para achar o beta. Já nesse problema é o inverso. A gente tem o FTP que nós calculamos ele, tá? Que vale 100,43. E aí o que eu faço? 100,43 no gráfico, ele está aproximadamente aqui, ó. Então esse FTP aqui é o fator aqui, ó. Vou procurar ele aqui. Venho aqui, tal. E vejo onde ele vai cruzar com o valor do ângulo que ele deu pra gente. Tá? Que é 15,6, né? 15,6 está aqui, ó. Ele praticamente cai na classe 0,3. Tá? Vamos ver aqui só uma coisa. Beleza? Tá. Então, aqui, ó, eu multipliquei 1,0043, ele aproximou para 4 aqui, tá? Achou o valor, aí trouxe ele para cá, tá? O valor de 15, que é o ângulo de defasagem lá, deu praticamente aqui, né? Só que, se a gente perceber, aqui é 10, tá? 10, perdão, é 10, aqui é 15, ó, perdão, aqui é 10, aqui é 15, né? Só que o nosso ângulo é 15,6, então 15,6, pessoal, está um pouco acima dessa linha em azul, ele estaria fora. Então o que acontece? Ele cruzaria fora aqui, ó. Então ele vai estar onde? Na classe 03 ou 06? Ele vai estar na classe 06. Significa que, com os dados que ele passou para a gente, com as contas que a gente fez, tudo isso aqui, fez com que a gente encontrasse um transformador que está na classe 06. Classe 06 não é o que a gente quer. Ela é pior para a gente. Ela está fora do que a gente quer de exatidão. A gente quer uma classe... A gente quer uma classe que seja 03. Beleza? A gente quer uma classe que seja 03. A gente caiu praticamente na 06 aqui, ó, perdão. Aqui, ó, 06, né? Esse paralelogramo aqui, ó, é 06. Tá? Ele caiu praticamente na borda aqui, tá? E ele está dentro do 06 aqui, ó, que é esse maior. Mas isso não sustenta o que a gente quer de exatidão. A gente quer 03. Foi falado lá no problema, ó, que a gente quer uma classe 03 de transformador. E pelos dados que a gente fez e pelo gráfico, deu uma classe 06. Isso está fora do que a gente quer. Tá? Então o valor que a gente achou está acima do exigido pelo hospital. Isso não serve para a gente. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que substituir o transformador que seja, o sistema, fazer uma alteração no dimensionamento lá,
para que caia na classe 03. Esse aqui, com os dados que a gente passou, não serve para a gente. Então, esse transformador não atende os padrões de qualidade, está fora. Beleza? Então, resumindo o que a gente fez. Primeiro a gente calculou o RTP, o nominal e o real. Dividimos um pelo outro, achamos o fator aqui, multiplicamos o fator por 100, viemos no gráfico, encontramos nessa coluna aqui, ó, o valor de 100,44, beleza? Cruzamos com o valor de 15,6, que é o ângulo de defasagem que ele deu no problema. Tá? O ângulo aqui ele vai cair aproximadamente em cima da linha do paralelogramo, que é o de 0,6, a classe. Só que essa classe não me interessa, o que me interessa é a classe 03, que esteja aqui dentro. Como ele está fora, o transformador não atende o padrão de qualidade, está fora. Aí você vai ter que mudar o transformador, tá? Que atende essa qualidade. Beleza? Então, isso é uma maneira de você escolher um transformador aí. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso aí. Hoje a gente finaliza. Teve bastante coisa aí, tá? Mas a gente terminou a unidade. Da aula 5, tem alguns exercícios lá que estão resolvidos, tá? Ele é do livro mesmo, mas já está a resposta lá. Então, deem uma olhada, né, quando vocês forem estudar para a prova e tal. Eles já estão com os valores do exercício, as respostas. Então, e no livro não tem, né? No livro vocês não têm, né? Aí vocês deem uma olhada. Beleza? Aí, então, semana que vem a gente continua e finaliza a unidade, tá? Que nós vamos para a unidade 4 e aí fecha a unidade. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu acho que se tivesse dúvida, ficou do exercício penúltimo aí que a gente fez, tá? Porque ele é meio chatinho mesmo, tá? É um monte de passos que você tem que fazer para chegar um dimensionamento, né? Mas dá para chegar, tá? Mas vocês têm alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Professor, essa aula de hoje, o senhor vai mandar para a gente também? Eu tenho que mandar tudo para vocês. Eu não mandei a de ontem, por quê? Porque eu alterei a aula de ontem, e coloquei mais coisa. E ela ficou com a aula 5, então com um pouco mais de volume. E a de hoje, como eu finalizei, né, eu já posso salvar e já mandar para vocês as duas. E aí eu só peço um pouco de paciência que eu vou postar os vídeos no YouTube para vocês. E mandar também. Não deu para postar ainda. E eu mando tudo para vocês aí, fica tranquilo. Ah, legal. E aquela réplica ali, é um monomotor que o senhor tem ali atrás, ali, perto do carro? Ah, tá. Isso aí é que assim, eu desenho, então eu usei para desenhar uma réplica. Comprei um carro miniatura na escala e eu coloquei ali depois que eu desenhei ele. E eu só uso para isso mesmo, para desenhar. Mas eu gosto de guardar as coisas assim de carro. Eu curto deixar assim no armário. Ah, não, legal. Não, eu perguntei da aeronave lá, do avião lá. Ah, lá em cima? Ah, tá. Eu tenho. Isso aí é só uma. Isso aí acho que foi dado, minha irmã que me deu. Mas eu tenho um aeromodelo também, só que falta montar ele. Ah, mas legal. Valeu, professor. Então, boa noite pro senhor aí, viu? Boa noite, até Uma boa aula. Até mais.